saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Levante as mãos e cante a Ele a glória, a Ele a Ele a Ele para sempre, amém. Somente o canto feminino, só as mulheres, a Ele. Agora os homens cantando e as mulheres orando, a Ele. Agora levantando as mãos todos de uma só vez e bem alto e forte para encerrar. A Ele.
Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante da Tua santa presença neste momento, pedindo ao Senhor que desça com Teu poder, com a Tua força, com a Tua misericórdia, que venha visitar esse Teu servo, meu Deus, que neste momento encontra-se amarrado pelo mal, meu Deus. Neste momento eu peço ao Senhor, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, se há uma doença maligna, meu Deus, se há um mal de depressão, opressão, se há uma dor de cabeça incurável, meu Deus, se essa pessoa já fez o possível, o impossível, meu Deus, para ser liberto deste problema, Senhor, eu peço ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor desça com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua misericórdia, meu Deus, para visitar cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão aflitas, que estão necessitando, que estão precisando, meu Deus, que estão precisando do Teu socorro, Senhor. E só o Senhor pode nos dar o socorro, só o Senhor pode nos visitar, só o Senhor pode nos restaurar, meu Deus, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis, meu Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Então neste momento, meu Deus, eu invoco o Teu nome, eu uso a minha fé, com a fé desta pessoa que nos assiste neste momento, meu Deus, para libertar, meu Deus, dos vícios do álcool, da droga, da pornografia, para libertar, meu Deus, dessa dor que persegue essa pessoa, se é uma dor de cabeça, se é uma dor na coluna, se é uma doença maligna, se é uma doença incurável, se essa pessoa não prospera, se essa pessoa não venha a crescer financeiramente, meu Deus, se essa pessoa está presa ao aluguel, se essa pessoa não vê luz no Teu caminho, meu Deus, eu peço ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo visite esta pessoa, meu Deus, neste momento, nesta noite de sexta-feira, meu Deus, porque nós estamos orando por estas pessoas que estão necessitadas, nós estamos orando por estas pessoas, Senhor, e sei que o Senhor ouvirá a oração de um justo, meu Deus, sei que o Senhor ouvirá os Teus servos que estão em clamor ao Senhor. Neste momento eu uso a autoridade do Teu nome, meu Deus, o mal, a doença, a depressão, a opressão que está sobre esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino agora que caia por terra em nome de Jesus. O mal que está prevalecendo neste casamento, o mal que está prevalecendo na situação financeira, o mal que está prevalecendo no trabalho desta pessoa, se essa pessoa está nos vícios da droga, nos vícios do álcool, nos vícios da prostituição, se essa pessoa encontra em depressão, se essa pessoa já tentou suicídios, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino agora que o mal que há na vida dessa pessoa sai agora, em nome de Jesus, que este mal não vai habitar nesta pessoa mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. 70 vezes 7 está amarrado em nome de Jesus. O mal, se esta pessoa está acorrentada, se essa pessoa vive a poder do demônio, em nome de Jesus, eu determino agora, saia desta pessoa agora, que ora juntamente comigo,
através das redes sociais. Em nome de Jesus, demônio, pega tudo que é seu e sai agora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, 70 vezes 7, eu estou te repreendendo. Dê o seu grito de derrota agora. Você não vai prevalecer na vida dessas pessoas. Você vai sair com a sua dor, com a sua enfermidade. Você vai sair da vida dessas pessoas. Você vai sair do casamento dessas pessoas. Você vai sair agora. Você vai bater em retirada em nome de Jesus. Eu estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma autoridade. 70 vezes 7. Eu determino que você saia agora com tudo que é seu e vá para o inferno, para nunca mais voltar. Que essa pessoa, em nome de Jesus, seja liberta, para que essa pessoa dê o seu grito de vitória, para que essa pessoa que viveu aprisionada a esse demônio há muitos anos esteja liberta. Querido Deus, nosso Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha visitar este teu povo que estava preso sobre estas doenças, enfermidades malignas, que estava preso sobre este demônio maligno. Que o Senhor visite a cada um, tocando da ponta da cabeça a pontas dos pés, restaurando a vida de cada um, dando a cura a cada um. Ó meu Senhor Deus, visite o lar desta pessoa, visite esta pessoa que está necessitando, que está precisando de um milagre na tua vida, desta pessoa que ora e não vê resultado, desta pessoa que já fez o possível e o impossível, meu Deus. Olhai para este teu servo, meu Deus, e visite neste momento, que assim seja, o ontem, o hoje, o amanhã e o para sempre. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos que nos assistem através das nossas redes sociais. Meus queridos irmãos, hoje, sexta-feira, mais um dia com o Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós fizemos uma reunião na quarta-feira, por motivo de trocar de equipamento. A gravação não ficou muito boa, mas está no YouTube. Como eu disse, volto a repetir, nós não deletamos nossos vídeos. Talvez não seja importante para você, mas para alguma pessoa pode ser. Então, se você abrir e for interessante, veja. Se não for, não veja. E nós não apagamos vídeo por motivo nenhum. E hoje eu quero fazer uma meditação no texto sagrado sobre muitas pessoas que ora e não vê resposta. Por muitas pessoas que Deus recusa a oração dessa pessoa, que Deus não ouve esta pessoa. Aí você diz: como assim Deus não me ouve? É isso aí.
não é todo mundo que se ajoelha e Deus ouvirá, atenderá aquelas pessoas. Nós vemos muitos exemplos por aí de pessoas, até mesmo cristãos, frequentadores de igreja, esquenta banco de igreja, e a gente não vê prosperidade. Na palavra de Deus existe prosperidade. Riqueza não, prosperidade sim. Riqueza temos. Quem tem a palavra de Deus tem a riqueza maior. Quem tem o Espírito Santo tem a riqueza maior. Mas nós estamos falando de outro tipo de riqueza aqui nessa terra. Então, muitos têm orado e Deus não tem falado e recusado. Por quê? Porque eu canso de dizer aqui, todas as nossas reuniões, que Deus exige muito da nossa parte. Que Deus quer que nós sejamos um servo fiel, não um canalha. Por exemplo, eu disse a vocês, e vocês enganam a mim, o teu irmão, mas a Deus você não engana. Eu cansei de dizer isso aqui, e canso de falar. Já fiz não sei quantas pregações que isso estava incluso. As pessoas que ficam dizendo que é de Deus, dizendo que tem fé, mas na verdade não sabe o que é fé, mas na verdade nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca confessou a Deus e vive dizendo para o próximo: ah, eu arrependi e confessei os meus pecados. Você falou, você não tem que me provar nada, você tem que provar para Deus. Se eu estiver pregando a palavra de Deus e chegar um doido, um bêbado, um drogado, nenhum é retirado do lugar, todos permanecerão. Só sairá aquele que começar a atrapalhar a reunião. Porque eu estou pregando a palavra de Deus. O evangelho tem que ser pregado a todas as criaturas. Então, nem todos que estão na igreja, que são cristãos, serão salvos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Deus ouvirá a oração deles. Um dos motivos, eu já disse, das orações intercessórias. Intercessória não, desculpa. As repetições de palavras não é oração. Essa daí Deus não escuta também. Mas se quer persistir no erro, fique à vontade. E a outra são os ímpios. Eu vou dar mais um exemplo dos exemplos que eu disse e voltar a repetir. Que eu conheci uma igreja e conheço, acho que está funcionando, que o pastor que eu fui e esperei a busca do Espírito Santo, a clamar diante de Deus,
Mas a igreja não deu esse retorno. A igreja só teve louvores, apresentação de louvores e alguma palestra. Eu achei estranho. Eu falei, será que nós não vamos ter um momento de conversar com Deus, aproveitar que essa corrente de oração está forte, mente de todo mundo? Infelizmente não. Eu fiz uma pergunta para um líder espiritual. E quem não tem o Espírito Santo, como vai conseguir sem procurar por Ele, sem chamar Ele? Ele não vai vir se alojar no corpo da pessoa. Quando a pessoa batiza, ela já sai de dentro d'água com o Espírito Santo. Olha para você ver como a palavra de Deus é pregada errada. Por quê? Como ele pode garantir que a pessoa sai do batismo com o Espírito Santo? Como ele sabe que a pessoa se arrependeu dos pecados? Boca fala o que quer. Ele pode chegar lá e falar: olha, pastor, eu fiz isso e arrependi e pedi a Deus e ajoelhei e quero batizar para mim receber o Espírito Santo. Ele vai lá e batiza e diz que o cara tem o Espírito Santo. E mesmo a pessoa não fez nada daquilo que a pessoa falou. Que a pessoa também possa ser que ela seja leiga e também quer tentar enganar Deus. E aí, o que vocês me respondem? É como eu disse, doutrina errada de igreja. Doutrina erradíssima. Porque para você ter o Espírito Santo, eu falei e volto a repetir, você tem que fazer busca. Você tem que estar com o corpo seu puro. Você tem que se santificar. Você tem que arrepender dos teus pecados. Você tem que ter uma nova vida com Cristo Jesus. Mas esta provação não é para mim, nem para você, nem para líder espiritual. Essa provação é para Deus. Que você tem que provar é para Deus. Porque é o próprio Deus que vai enviar o Espírito Santo para você. Agora eu te pergunto, que enrola é essa dessa igreja? Batizou, o líder espiritual já garante que está com o Espírito Santo, e Deus mesmo está sabendo da verdade que o cara não fez nada daquilo, o cara não arrependeu de nada. Por isso que muitos andam embaraçando a vida por aí. Por isso que tem muitas igrejas que ao invés de ajudar o cristão, está atrapalhando. É por isso que tem muitas igrejas por aí que pessoas estão perdendo a salvação dentro da própria igreja. Eles estão perdendo a salvação dentro da própria igreja. Por quê? Doutrina errada, ensinamento errado. A pessoa não tem, o próprio líder espiritual não tem o Espírito Santo. O próprio líder espiritual, Deus não escolheu ele para pregar o evangelho. Ele está pregando o evangelho a troco dos 3 salários mínimos ou 4. Ele está enganando a Deus, está enganando a igreja.
e muitos acabam saindo no prejuízo. E outros líderes espirituais mesmo, eles têm a mente tão fraca que eles estão pensando que eles estão fazendo da forma certa e está fazendo da forma errada. Quando eu digo aqui, que eu já mandei mensagem, já falei, repito, vou falando, arrependa dos seus pecados, confesse a Deus, tenha um novo nascimento com o Senhor Jesus Cristo. Não é para você provar para mim, não é para você provar para o seu líder espiritual, é para você provar para Deus que cada dia você está tendo uma melhora diferente, e você quer realmente, que você realmente está servindo Deus de corpo, alma e coração e mente, não boca para fora. Agora uma igreja dessa vai prosperar, e o dia do arrebatamento do Senhor Jesus Cristo vem atrás da sua igreja. Eu tenho pena dessa, porque ao invés de estar pregando o evangelho de uma forma correta, explicando detalhes, mais detalhes, estão atrás de audiência, estão atrás de salário, estão atrás de dízimo, estão atrás de fazer campanha para arrecadar dinheiro. Então, cuidado, mais uma vez, se alerte, fique com os ouvidos inclinados, leia a Bíblia, você peça o entendimento ao Espírito Santo, e você terá na sua vida, porque tem muitas orações que Deus não ouve. Você pensa que Deus ouve, mas Deus não está ouvindo você. Como eu disse na história de Sansão, Dalila cortou o cabelo de Sansão e Sansão perdeu a força, que lutava com 30, 40 homens. Ele confiou em Deus e partiu para cima daquela multidão, mas Deus estava distante dele. Deus não estava mais com ele. Por quê? Porque ele estava em pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Agora tem muitos, Deus é bonzinho, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me ouve. E eu repito, dizendo igual aquela cantora que estava seminua no palco, dizendo do amor maravilhoso de Deus. Ela tinha que tomar a vergonha na cara. Em vez dela estar falando, ela estava falando do amor de Deus, porque o dinheiro já tinha caído na conta dela. Por que ela não se negou a si própria? Porque ela não se rejeitou? E ela topou. Porque pelada, eu acho que ela... Eu nunca vi aquela mulher com roupa, só vejo pelada. Meus caros irmãos, vamos lá em Isaías 59, 12. A oração que Deus recusa ouvir. Pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser de um líder espiritual, pode ser de seu irmão. Vamos ver se você se encaixar aqui, e Deus não está ouvindo sua oração. Por isso que muitos estão por aí perdendo não, que nunca teve a fé,
e dizendo que Deus não existe, porque Deus não ouve. Eu já falei 1001 vezes, se Deus não está te ouvindo, alguma coisa tem de errado. Veja onde você errou para consertar, que Deus está de braços abertos, que o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave. Aí vem um pecador e abraça Jesus. Só que depois desse abraço, ele não vai seguir a vida dele no pecado, porque ele vai arrepender, ele vai confessar. Não é o Senhor Jesus dizer isso e o cara continuar no ato do pecado e falar: Deus está me chamando, Deus está me chamando. Não é assim. Não é da forma que muitos estão pensando. Então, vamos ver o que Deus recusa orações, recusa ouvir orações. A oração que Deus recusa a ouvir, muitas vezes, em texto de Isaías 59, 2. A oração que Deus se recusa a ouvir, muitas vezes buscamos a Deus em oração com a esperança de que Ele nos ouça e responda. Mas a palavra de Deus nos alerta que há condições em que Ele pode recusar de ouvir nossas orações. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, de modo que Ele não vos ouça. Isaías 59, 2. Meus irmãos, esse texto de Isaías 59, 2 é igual. Olha para você ver como é que essa palavra foi muito reveladora. Hoje eu ia fazer a pregação da parábola. Estava faltando uma parábola aí, esqueci agora, deu um branco na cabeça. E aí, por motivo de tempo, que eu não consegui acrescentar mais coisas na Bíblia, e aí eu passei para essa. E também já tinha passado por essa passagem várias vezes lendo a Bíblia Sagrada. Aí o que acontece? A parábola da ovelha, como eu disse, o pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma única só. O filho pródigo, ele foi embora de casa, depois voltou arrependido, e o pai
pai recebeu com festa. Quando o pastor achou a ovelha com 2 pernas quebradas, trouxe a ovelha no ombro, convidou os vizinhos e fez uma festa. E as 99 ficou lá. A parábola, eu nem trouxe ela aqui anotada. A parábola que eu ia dizer hoje, que a mulher tinha 10 moedas de prata e uma desapareceu dentro da casa dela, e ela se esforçou o máximo possível para achar a moeda, e achou, e fez a mesma coisa, chamou os vizinhos, amigos e fez a festa. Assim também é o pecador quando se arrepende. O céu festeja, os anjos festejam no céu quando um pecador se arrepende. Mas o pecador se arrepende não é batizando, não é passando por águas, não, é arrependendo dos pecados, é arrependendo daquilo que ele fez, é passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se você não se arrepender dos pecados, você pode passar, você pode morar dentro d'água, que não vai resolver nada, que como eu disse, você engana a mim, o próximo, mas a Deus você não engana. Então essas parábolas, essas 3 parábolas aí, que eu falto ler uma, elas se resumem todas em busca de um pecador ao arrependimento, de ir longe de um pecador ao arrependimento. Deus saiu de Tanque Novo e até São Paulo buscar um pecador para o arrependimento, para ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Então essas 3 parábolas, elas se resumem sobre quando um pecador se arrepende, e também a importância de um ser humano para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes muitas pessoas ficam questionando: eu não falo nada, minha mulher me deixou, me colocou chifre, eu estou desempregado, estou sem dinheiro. Amigo, calma, paciência. Venha para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai agir na hora certa. Faça a tua parte, para você ver que tudo aquilo que você pensou que era o fim, se tornou um recomeço de uma nova vida vitoriosa com Cristo Jesus. Porque com nosso Deus é assim, Ele restaura pessoas novas para vir para o arrependimento. E quando a pessoa nasce uma nova criatura, ela nasce de Deus, ela fica cheia do Espírito Santo, e as coisas começam a mudar na vida dela, e as coisas começam a aparecer na vida dela. É assim que Deus trabalha. Mas quando você também
fazer esse pecadinho aqui, não faz mal não. Uma mentirinha não faz mal não. Se humilhar o próximo não faz mal não. Você está enganado, porque a hora que você precisar de Deus, for orar para Deus, Ele não vai te escutar. E aí agora, a quem você tem que orar para te escutar? O mundo, as coisas do mundo. Vamos entender o que nos leva a essa situação e como podemos evitar que a nossa oração se torne obstáculo para a comunicação com Deus. Lá em Isaías 59, é uma profecia que revela a condição do povo de Israel naquele tempo. O povo se afastou de Deus e começou a viver em pecados, injustiça, corrupções, com consequência. Deus não podia mais ouvir as suas orações, porque tamanha maldade, tamanhas corrupções, tamanhos pecados, as contrariações, vivendo uma vida fora daquilo que Deus diz na sua palavra. Deus chegou a um ponto que não ouviu eles mais, as orações dele não eram ouvidas por Deus. Deus não poderia ouvir mais suas orações, pois a relação estava prejudicada pelo pecado. Um contraste entre santidade de Deus e a perversidade. Tem uns que santifica, tem outros que é perversos. O povo ressalta que o afastamento de Deus não é apenas uma questão de distanciamento físico, mas espiritual. O texto nos enfatiza que o pecado, especialmente a injustiça e a desobediência, cria um muro, uma barreira, uma parede entre nós e Deus, impedindo a eficácia de orações. Então, tem muitos que ainda dizem por aí, fala, pode estar no pecado pior. Ah, mas Deus está comigo, Deus é meu protetor, Deus me ajuda. Primeiro, o salário do pecado é a morte, mas uma morte não física, e sim espiritual. Quando nós afastamos de Deus, o nosso espírito morre. Então nós fica fraco de espírito, fica aí vivendo pro mundo, por viver no rumo, melhor dizendo, nas trevas, embaraçando de tudo aí que vem pela frente, porque ele não está enxergando nada, não está vendo nada. Eu conheço muitos casos assim. Então essa pessoa
pessoa morreu espiritualmente, porque habitava no pecado. O pecado nos distancia de Deus. O salário do pecado é a morte. Então a pessoa está prevalecendo no pecado e ele próprio diz que aquilo não é pecado. Meu irmão, para você seguir a Deus, os caminhos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que santificar-nos. Nós temos que se esforçar todos os dias, uma luta diária. Todo dia uma batalha espiritual para nós vencermos tentação. Eu já disse e voltei a repetir: se vocês não estão conseguindo, faça jejum de um dia. Esse mal vai sair da sua vida. Então comece a entrar na praticância da palavra de Deus. Comece a buscar ajuda espiritual. Ajuda espiritual não é ir na igreja só não, meu irmão. É você, tem que dar o melhor seu para Deus. Eu encerrado, eu não vou fazer mais. Eu fiz, mas não faço mais. A partir de hoje eu tenho uma nova direção para a minha vida. Eu não estou conseguindo largar esse vício, não, vamos ver. Vou jejuar hoje em favor desse vício do álcool. Vamos ver se ele não sai. Então se santifique, esteja na palavra, esteja em mandamentos, porque muitos estão por aí dizendo: mas isso que eu estou fazendo não é pecado. E depois, quando precisar botar seus joelhos no chão, clamar, pedir a Deus, ele está distante, como estava de Sansão. Assim também é muitos aqui pensa que tem o Espírito Santo. Não precisa ser do mundo, não, precisa ser, é da igreja mesmo. Tem muitos que pensam ter o Espírito Santo, que pensa estar nos caminhos de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, que pensa, e assim por diante. Mas quando ele precisar, ele vai ver que Deus está muito distante dele. Aí é onde ele vai se enganar. Então, eu sempre falo e digo para todos: nós não somos santos, nós somos pecadores, passamos pelo ato de pecar, mas também temos nossos joelhos para confessar e arrepender. Se não ter arrependimento, não precisa confessar. E confessar é somente a Deus, não é pecador nesse mundo. Pecador não tira pecado de ninguém, não. Pecador não tira pecado dos outros e coloca nas costas dele, não. Só quem nos dá o perdão é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum aqui dessa terra não dá, não. Não caia nesse truque sujo, não. Que isso aí é história de 1001 anos. É história para boi dormir. É coisa desacreditada. O pecado como causa de afastamento. O texto fala de iniquidades, que são os pecadores intencionais, persistentes, que violam a justiça de Deus, e não é apenas uma falha momentânea, mas um estilo de vida
Quando alguém vive em pecado, essa prática contamina a alma, impede a comunicação com Deus. A Bíblia nos ensina em Romanos, do 6 a 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado traz consequências espirituais gravíssimas. Como eu disse, volto a repetir. Você está em mandamentos com Deus. Você está com Deus. Mas o demônio não quer largar o teu pé e não vai largar. Daí a pouco você desvia. E aí agora Deus se afasta de você porque você está em pecado. O Espírito Santo se afasta de você porque você está em pecado. E aí o seu espírito morre. E aí você está na luz e passa a viver nas trevas, embaraçando em tudo que vê pela frente, andando de cabeça para baixo, andando ao contrário. Por quê? Porque o demônio está dominando a vida dessa pessoa, não é Deus mais. Então nós temos que prestar atenção nas coisas espirituais de Deus. O que é coisa espiritual, espiritual. O que é carnal. Nossa mente deve estar ligada às coisas de Deus. Nós vivemos nesta terra, mas nossa mente é ligada às coisas de Deus. Nós não desviamos nossa mente, hora nenhuma, das coisas de Deus. Porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Não fique pensando você, contando vantagem em cima do demônio, que você está totalmente enganado. Que ele te dá com uma mão e toma com as duas. Ah, mas hoje eu lutei, mas eu consegui meu dinheiro de volta. Eu consegui minha casa de volta. E aí? Será que você fez uma coisa certa? Será que você trabalhou certo conforme Deus pede? Em primeiro lugar, não. Porque se você tivesse feito uma coisa conforme Deus pede, você não tinha entrado em rola, em crente, em nada. Porque a pessoa que vive nos caminhos de Deus sabe por que caminho ele anda. Se o ímpio anda neste caminho, você está andando neste caminho, afastado dele, distância dele. Roda de escarnecedores, a mesma coisa. Lugares que não te cabem, que não é de Deus, afaste dele. E assim por diante. Lá em João 9,31, lemos que Deus ouve os santificados e aquele que vive na sua vontade. Portanto, uma vida de pecado afasta da presença e da atenção de Deus. Como consequência, Deus não ouve as orações. Isso significa que Deus seja insensível ou indiferente, mas Ele, na sua justiça, não pode atender o pedido feito da oração do sujo.
confessando pecados, sem arrependimento ou mudança de vida, lá em Tiago 4:3, adverte que muitas orações são infrutíferas, porque pedimos por motivo de egoísta ou coração adulterado. Deus busca o coração contrito e arrependido. Deus não busca esses tipos de pessoa, como lá em Tiago 4:3 está se advertendo. Então, como eu disse, volto a repetir, tem muitas pessoas que vivem por aí dizendo que tem uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo, que está numa vida nova com o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade nada disso está acontecendo. Essa situação prejudica mais ainda o lado espiritual desta pessoa. Será que uma pessoa não consegue entender que ele não consegue enganar Deus pelo amor, tudo que é mais sagrado? Será que existem pessoas ainda que é capaz de tentar enganar Deus? No mundo que nós estamos vivendo é bem capaz. Mas está aí as respostas para aqueles que Deus não ouve mais as orações dele. Ele pode se ajoelhar, pode clamar, pode se humilhar, pode fazer o que for. Deus não ouve mais. Chegou um limite ali. Deu naquele limite. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Chegou um pastor aqui numa igreja e veio para cá para tomar a direção da igreja. E lá, uma moça muito bonita, daqui mesmo, daqui mesmo, frequentava as reuniões e não perdia uma. Ela ficou frequentando 15 dias. Nos 16 dias o pastor chegou para ela e falou. Só que antes disso o pastor fazia oração para ela, botava a mão na cabeça dela, conversava, perguntava como é que ela estava. Normal. Falou, olha, tem uma coisa para te revelar. O Espírito Santo me disse que você tem que se casar comigo para nós evangelizar, para nós seguir o caminho de Deus. Eu tive essa revelação. Mentira dele. E você sabe o que a mulher respondeu? Ah, mas foi. E eu bem sentado assim. Tudo bem. Vou embora. A última vez que o pastor viu a mulher na vida dela, nunca mais essa mulher voltou na igreja. Nunca mais esse pastor viu a cara dela na igreja. Que ela não é trouxa, ela não é besta. E ela estava lá com boas intenções de servir e procurar a Deus. E ele veio com gracinha para cima dela, usando nome de Deus e assim por diante. Pode ver que hoje ele está aí no mundo drogado, alcoolizado,
passando por coisas difíceis, porque ao invés dele conduzir, como Moisés fez, uma multidão a pessoa à salvação, ele fica dando em cima de mulheres dentro da própria igreja, usando a autoridade dele como pastor. E essa foi a primeira? Eu falo que não, porque é de costume ele fazer isso. Outras mulheres, eu sei deste caso, mas como aconteceu esse, muitos e muitos outros aconteceram também. Vem de lá para cá fazendo isso. Mas ela foi besta. Se eu fosse ela, eu iria o segundo dia e gravava a conversa dele, dizendo a mesma coisa. E ia até Caetité, eu acho que é. E fica lá a direção, falar aqui, ó, você vai resolver esse problema ou a justiça vai tomar conta? Esse tipo de pessoa não é fazendo mal, é porque não presta, é porque não tem nada de Deus. Se você quer seguir o mundo, siga. Deus não vai te segurar. Deus não vai te prender a nada, não. Deus não vai, igual todo mundo fala, me castigar, não. Deus não castiga ninguém. Deus não faz maldade com ninguém. Quem faz é o demônio. Agora precisa você esforçar, dizer que é santo, se santificou, que muitas e muitas coisas. Meu irmão, quando você abre os peitos e diz: eu vou conduzir essa multidão, eu vou seguir e vou ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É totalmente diferente de fama, é totalmente diferente de você querer usar pelo fato de você estar pregando, dar em cima de uma pessoa, em cima de outra, em cima de outra, que é o que nós mais vemos isso. Quando não é isso, é outras coisas. Então, se você quiser servir a Deus, sirva, mas sirva de corpo, alma, mente, coração, usando a tua sinceridade. Porque por causa dos ruins, os bons ficam desacreditados. Mas não faça como essas pessoas que mais lá para frente eles vão quebrar a cara, se é que já não tem quebrado. Outro dia eu estava em uma igreja. Essas histórias que eu estou contando não é mentira, é realidade. Às vezes você fica falando que eu sou contador de história aqui, não. Estou contando a realidade da vida. Aqui não tem brincadeira, aqui não tem mentira, aqui não tem piada, aqui não tem nada. Aqui nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós trabalhamos em ganhar almas. Esse pastor estava mexendo, não sei de que lá, que ele morava em cima, a igreja era embaixo. Você já deve até saber que igreja é. Aí, o que vai acontecer? E esse pastor lá mexendo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, eu cheguei na hora da reunião. Foi. Só eu, mais ninguém.
lá para cá de bermuda, sandália e uma blusa assim. E aí eu vi ele iniciando o culto. Aí eu olhei assim para ele bem e falei: ué, que traje é esse? Um circo? Ou é a igreja? Nós vamos falar da palavra de Deus ou nós vamos contar piada? Porque preste atenção, meu irmão, quando nós vamos falar de Deus, nós temos que ter o maior respeito, educação, saber como pedir, como falar, porque Ele é todo poderoso. O nome de Deus não é por aí que muitos andam falando em tudo quanto é lugar, não. Não é à toa que é um mandamento falar o nome de Deus em vão. Então, o que vem acontecendo? Eu falei: não é assim que a gente se apresenta. Primeiramente diante de Deus. Segundo, só porque eu estou aqui, eu só peguei meu Bíblia, coloquei debaixo do braço e saí. O que ele continuou fazendo, eu não sei. Porque virou uma palhaçada. Se ele não quisesse fazer a reunião com uma pessoa só, era melhor ele dizer. Porque eu sei assim, quando nós vamos se apresentar diante de Deus, nós temos que ir limpos, por fora, por dentro, bem perfumado, não fedendo, para conversar com Deus. Não é de qualquer jeito, você não está conversando com qualquer um, não. Você está conversando com o grandioso Deus Todo-Poderoso. Então se apresente diante de Deus e dê o melhor de você para Ele. Não se apresente de qualquer jeito, não. Vocês sabiam que nós não devemos abrir para a gente utilizar a Escritura Sagrada? Temos que lavar a mão primeiro. Tem pessoa que pega essa Bíblia com mão suja de terra, com mão suja de não sei o quê. A pessoa tem que ir lá na pia, lavar a mão bem lavadinha, para pegar nas Escrituras Sagradas. Não é à toa que o nome chama-se Bíblia Sagrada. Ali está o caminho, a verdade e o amor de Deus pela humanidade. Ali está a direção até nós chegarmos a Deus, herdarmos o reino do céu. Então não devemos estar por aí com brincadeirinhas, estar por aí fazendo a nossa vontade. Isso é falta de informação e leitura da Bíblia Sagrada. Quando Deus não ouve as orações, lá em Tiago 4,3, adverte que muitas orações são infrutíferas, porque pedimos por motivo egoísta ou com coração adulterado. Então tem muitas pessoas que quando vai orar para Deus, ele está sujo.
coração está cheio de mágoa, de rancor. Outros a mente está passando longe, não está concentrado ali na palavra do Senhor. E Deus busca corações contritos e arrependidos. Barreira espiritual provocada pelo pecado que impede a nossa comunhão com Deus. Uma ação de Deus que ocorre quando há um pecador não confessado, obstáculo na relação com Ele, Deus com Ele. Essa palavra reforça a ideia do que o pecado é o principal obstáculo para uma oração eficaz. Sem arrependimento, a oração se torna vazia e Deus, por justiça, se mantém distante. Vou dar dois exemplos para vocês aqui. Imagine uma criança que fala com o pai, mas as mãos da criança estão sujas de lama e não quer limpar. O pai, é claro que eu amo a criança, mas não pode aproximar-se se enquanto as mãos estiver sujas, porque senão vai sujar ele também. Assim também é como Deus. Enquanto permanecemos com o coração sujo de pecado, Ele não pode nos ouvir de forma plena. Outro exemplo. Pense em um telefone com fio cortado. Mesmo que você diz que o número, a ligação não será feita, é impossível. Porque a linha do telefone está cortada, então não tem possibilidade nenhuma de você fazer ligação. Assim é o pecador como esse fio cortado. Então, esse pecador, ele tem uma ligação com Deus. Quando ele entra em pecado, corta essa ligação e não terá comunicação entre ele e Deus, entre o homem e Deus. A reconexão só acontece quando há arrependimento e perdão. Então, vocês podem dizer, mas e tem jeito? O que eu tenho que fazer? É como está dizendo aqui. Quando há o arrependimento e o perdão e a comunhão com Deus, está nos caminhos dele. E aí voltamos a estar com ele. Deus é misericordioso e deseja ouvir nossas orações. Lembra que eu disse a vocês que oração de mente não é válida. Para você orar, você
entra dentro de um quarto, dentro de um banheiro, no meio da rua, qualquer lugar. Não tem perigo te chamar de doido, não. Não vai tirar nem um pedaço. E você começa a clamar e pedir para Deus ouvir tua voz, para Deus ouvir a sua sinceridade, para Deus ouvir o seu problema. Deus sabe de tudo, até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Mas se você que está precisando, você que tem que buscar o socorro, você que tem que dizer o problema, você que tem que correr atrás. Não é você parar aqui. Já terminei minha oração. Que oração? Você não conversou com Deus? Você não falou nada? Deus não escutou sua voz? Não escutou seu clamor? Como é que você orou? A Bíblia diz isso. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos, mas Ele quer saber do nosso problema, Ele quer saber da nossa situação, Ele quer ouvir a nossa voz. Tem quantas pessoas aí que já estão mortas, que Deus não ouve mais a conversa daquela pessoa, porque aquela pessoa se tranca a boca e quer orar com a mente. E Deus vai ouvir? Não. Então, tem muitas pessoas aqui nessa terra que Deus não ouve mais a voz. Ah, mas eu tenho vergonha de orar. Porque você não tem Espírito Santo. Porque você não está em comunhão com Deus. Porque se você tivesse, você não teria. Você já chegava logo e orando e pedindo e louvando e agradecendo. Lembra que Jó disse à mulher dele? Mulher, ao invés de tu ficar falando essas besteiras, se ajoelhe e vá orar a Deus. Então Deus quer ouvir nossa voz. E tem muitos que se calaram. Há muito tempo Deus não ouve a voz. Não pense que você se calar e disser: ah, eu orei já. Calado? No hospital, na frente, tem uns bancos de igreja, tipo uma igreja. Só você chegar lá e começar a gritar. Não vai atrapalhar lá dentro. Ajoelha lá e começa a gritar. Na policlínica tem outro. Ajoelha e começa a gritar. A clamar por Deus, por Deus. Ou entre dentro do banheiro, eu não te digo porque vai estar cheio de paciente lá. Pode atrapalhar, pode incomodar. Ou se não, venha para sua casa e grite, humilhe. Deixa a vizinha aparecer, deixa quem quiser aparecer. Deixa quem quiser falar que você está doido, que você está louco. O importante é que você sabe o caminho e sabe conversar com Deus. E Deus está ouvindo a tua voz. Então, que nós está falando,
nosso texto, a gente começou a falar da oração que Deus recusa ouvir. Mas preste atenção, porque Deus é misericordioso, Deus é grandioso. O que Ele mais sabe é nos perdoar, é nos amar. Não tenha dúvida do amor de Deus, mas só que só tem uma coisa. O que eu disse aqui hoje, se você não estiver nos caminhos dele, é impossível ele amar. Se você tem a sua mulher e você diz que ama ela e ela diz que te ama, se um dos dois começar a trair, tem amor? Não. Se um começar a contrariar a vontade do outro, tem amor? Não. Então, você, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e faz tudo ao contrário. Tem amor por Deus? Não. Deus é misericordioso e deseja ouvir nossas orações, mas Ele também é justo e santo e não pode tolerar o pecado que permanece sem arrependimento, para que nossas orações sejam ouvidas precisamente. Confessar nossos pecados, arrepender-nos sinceramente e buscar uma vida de santidade. Um recado para todos vocês, que hoje cada um de nós examine os nossos corações, retire toda iniquidade que possa estar nos afetando, afastando de Deus, e retorne à comunhão pura e verdadeira com o Senhor. Que vocês venham arrepender e confessar, que vocês venham estar em mandamentos, venham estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, amar Ele de todo ser, de todo o nosso coração, amar as coisas de Deus, o mundo de Deus, ligar nossa mente às coisas de Deus, deixar as coisas do mundo de lado, porque as coisas do mundo não nos pertencem. O que é do mundo fica no mundo. Ninguém é besta de perder a salvação por besteira, porque, como eu disse, somos estrangeiros, não sabemos nem o dia nem a hora que partimos. Então nós temos que estar sempre preparados. O dia do arrebatamento pode ser amanhã, depois. Temos que estar preparados. Nosso ministério, ele se trata relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo, para que quando Ele descer sobre as nuvens, os anjos tocarem a sua trombeta, avisando que Ele descerá. E aí, para pegar os seus e levar, para pegar a sua igreja e levar, para que você seja um destes que Ele levará para o reino do céu, para estar com Ele, não para ficar no mundo juntamente com o sujo, perder a sua salvação. Então nós trabalhamos para isso,
nós temos reunião domingo, quarta, sexta-feira, pregação da palavra. Tiver dúvida, tire pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Temos louvores na nossa rádio. Temos meditação da palavra na nossa rádio. Temos a narração com Cídio Moreira da Bíblia. Se onde precisar que nós vamos atrás de uma pessoa, nós vamos. Agora só depende de você, porque tudo que está sobre o nosso alcance, nós fizemos e vamos continuar fazendo. Porque tem aplicativo, tem site, tem todos os caminhos para você ir até Jesus, para você conhecer a palavra, para você conhecer Jesus, para você vir ao arrependimento. Que seja na igreja que você queira. O importante, como eu disse, é você e Deus. E cuidado com igrejas e com líder espiritual pregando palavras erradas e contrárias. Ao invés de você estar seguindo uma vida com o Senhor Jesus Cristo, você está seguindo uma vida na contramão. Porque aqui nós não discutimos sobre religião. Nós trabalhamos com a palavra de Deus. Nós trabalhamos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tenha bom ânimo, tenha coragem, seja um cristão fiel, seja um lutador, mas na palavra de Deus. Ore sem cessar, confie em Deus, e você não decepcionará. Jesus é o melhor amigo que não abandona amigo no meio do caminho, porque nós não temos amigos nessa terra. Nossos amigos, a maioria, só para desviar nós do caminho certo, para levar para o caminho errado. Por isso que devemos prestar atenção por onde passamos, por onde andamos. Então, é como eu disse: venha hoje, confesse, se arrependa, confesse com Deus, tenha um novo nascimento, mude sua vida, venha o caminho de Deus, seja qualquer igreja. O que vale é a palavra, porque você não vai seguir orientação se não tiver escrito na Bíblia Sagrada. Tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. A própria Bíblia diz que a igreja de Deus é a igreja que baseia na Bíblia Sagrada. Vamos ter uma reunião da verdadeira igreja, igual muitos dizem. A religião de Deus é tal igreja, a religião de Deus é tal igreja. Não, na Bíblia Sagrada não fala de nenhuma igreja. Se não me engano, a igreja ela é baseada em 7 pilares. Cada pilar tem um significado. Uma coisa, outra 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 coisa. Se a sua igreja estiver batendo com
com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada,